Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é domingo, dia do Senhor, 22º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa, que convidou os dois. Venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje, com carinho preparastes uma mesa para o pobre. O Evangelho de hoje nos dá essa graça em que Jesus vai ao encontro daqueles que mais necessitam. Muitas vezes a gente pensa que o fato de ter bens patrimoniais, a pessoa não necessita de Deus. Essa também precisa. E a gente percebe que o fato de existirmos, todos nós precisamos exercer o serviço e também sermos servidos. A gente nota que quando envelhecemos, acostumamos a servir bastante, a trabalharmos, a ter uma independência de locomoção, uma independência até financeira. E quando envelhecemos, de uma certa forma, a gente acaba dependente, seja dos familiares, sejam daqueles que estão cuidando de nós. O Evangelho está convidando a cada um de nós a nos libertarmos, já desde agora, nos preparando para aquilo que a eternidade nos oferecerá, que é a liberdade em Deus. E quando a gente tem essa liberdade em Deus, nada nesse mundo nos aprisiona. E nós vivemos então desapegados. É um exercício, é um treinamento, não é só uma questão racional, simplesmente intelectual. É preciso transformar isso em vida, é preciso transformar isso em prática. O Evangelho, então, Jesus visitando este chefe dos fariseus, toca naquilo que dói muito para quem tem autoridade, que é a humildade. É interessante, eu sempre gosto de trazer isso nas reflexões, que antigamente quem era empresário, porque no Brasil se criou aquele costume de quem faz faculdade ou quem está numa situação de fôlego financeiro, é uma pessoa que é considerado doutor. Isso é cultural no nosso Brasil, é o famoso doutor. Já começou a ter um automóvel melhor, ou ter automóvel, né? Porque tem gente que nem isso tem. Ou a realidade de móveis, imóveis, enfim, a gente já o coloca num patamar de que é melhor que nós. O Evangelho mostrou que pode ter tudo isso, mas também não ser isso. Então a gente precisa, ao utilizar essa realidade, não se colocar acima de ninguém interiormente. Mesmo que o outro talvez não tenha o que eu tenho, mas a gente precisa se colocar na dimensão de igualdade. E de igualdade, os psicólogos sempre falam, né? Quando nós vamos falar com uma criança, a gente precisa se curvar, se ajoelhar, se inclinar para estar no mesmo patamar, para que ela sinta segurança, para que ela possa se abrir, para que ela possa sentir esse aconchego.
Então, voltando naquilo que eu disse sobre as pessoas que estão como forma de doutor, né? Antigamente se colocava muito distante quem era empresário numa sala, e aquela pessoa é o cara, né? Com o passar do tempo, foi modificando e foi percebendo que é preciso mudar esse tipo de atitude, em que quem é empresário precisa agora se colocar junto com os seus. E significa colocar o uniforme da empresa, que antigamente, nossa, quem usa uniforme é colocado como subalterno. Então, não, hoje não. Precisa ser um com os outros. Então, há alguns anos atrás, a palavra colaborador era muito comum. Hoje, o que a gente mais está ouvindo, o que tem no meio dos empresários, seja qualquer área de segmento social, é justamente, nós somos um time. Então, eu tenho um time, lá no meu estabelecimento, até se fala assim, né? Nós temos um time. Porque, o que significa time? Quando você fala time, geralmente, todos ali estão no mesmo propósito, na mesma realidade, e todos ganham. Então, é assim que a gente precisa entender a humildade. Se nós entendermos que a vida é uma parceria, nós vamos conseguir superar muitas dificuldades. Pobres materiais não existirão, porque todos nós conseguiremos compartilhar e partilhar o que temos de forma patrimonial e de forma espiritual. Então, quando Jesus diz de se colocar no último lugar, é se colocar desta forma, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Que Deus nos dê essa graça de sermos esses pobres, que vamos nos sendo enriquecidos com a sua presença, com a sua graça e com o discernimento. Com carinho, preparastes uma mesa para o pobre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.